Se eu não tivesse escutado com meus próprios ouvidos, teria jurado que era apenas lenda. Há um lugar perdido no mapa, cercado por névoas tão densas que parecem vivas. Um pedaço de terra que muitos pescadores evitam até mencionar pelo nome, temendo que apenas pronunciá-lo atraia desgraças. Dizem que naquela ilha, onde ninguém ousa pisar, os pássaros voam em silêncio, o vento sopra contra a lógica e até o mar parece se curvar diante de um segredo antigo demais para ser revelado. Mas o que realmente esconde esse pedaço esquecido do mundo? Um castigo divino? Uma maldição herdada por gerações? Ou apenas uma história inventada para afastar curiosos? A verdade, como sempre, é mais sombria do que qualquer imaginação. Alguns juram ter visto luzes acesas à noite, como se alguém vivesse lá. Outros falam de vozes chamando pelo nome dos que se aproximam. E há ainda aqueles que nunca voltaram para contar. Hoje, você vai descobrir por que essa ilha não aparece em mapas modernos. E, principalmente, vai entender por que os que a conhecem repetem em sussurros: ninguém pode pisar ali, e quem ousar jamais voltará ao mesmo. O mar sempre foi visto como um espaço de liberdade, mas para os moradores da pequena vila de pescadores chamada Porto Velho, o oceano era também um guardião de segredos. À beira de falésias cobertas de musgo e envoltas em névoas persistentes, os habitantes aprendiam desde cedo a respeitar e a temer o horizonte. Entre eles vivia Miguel Duarte, um homem de 34 anos, com mãos calejadas pelo trabalho e olhos que refletiam a calma das águas em dias claros. Diferente dos outros pescadores, Miguel não carregava no peito apenas a coragem de enfrentar tempestades. Trazia também a inquietação de quem nunca se conformou com respostas fáceis. Desde menino, escutava histórias sobre a Ilha Proibida, um pedaço de terra escura que surgia e desaparecia no nevoeiro. Para ele, essas histórias sempre soaram mais como um chamado do que como advertência. Miguel havia perdido o pai cedo, vítima de um naufrágio que ninguém soube explicar. O barco foi encontrado vazio, encalhado em rochedos próximos a tal ilha, mas o corpo jamais apareceu. A mãe, Dona Rosa, nunca falou muito sobre o assunto. Ela apenas lhe dizia: seu pai se aproximou de onde não devia, e o mar cobra caro a ousadia. Essa sombra no passado era suficiente para que Miguel nutrisse uma mistura perigosa de medo e fascínio. Porto Velho parecia parada no tempo. As casas eram simples, feitas de madeira envelhecida pelo sal, e as ruas de pedra ecoavam passos lentos, como se o próprio lugar fosse cúmplice do silêncio que pairava sobre os moradores. Tudo ali tinha cheiro de maresia, de peixe fresco e de segredos não ditos. Os mais velhos sussurravam lendas nas noites de lua minguante, mas quando alguém perguntava detalhes, fechavam a cara e mudavam de assunto. Era como se a própria comunidade tivesse feito um pacto de silêncio. Entre os moradores havia também Helena, irmã mais nova de Miguel, com seus 29 anos. Ela trabalhava como professora na pequena escola da vila, ensinando as crianças a ler, escrever e sonhar além das ondas. Diferente do irmão, Helena rejeitava qualquer conversa sobre a ilha. Para ela, mexer em tais assuntos era como cutucar feridas que jamais cicatrizariam. Ainda assim, no fundo dos olhos dela, havia sempre um lampejo de algo não dito, como se escondesse um segredo maior do que sua postura racional deixava transparecer. Foi em uma manhã cinzenta que um forasteiro apareceu. Arthur Valença, historiador e explorador, chegou à vila trazendo consigo livros antigos, mapas rasgados e uma curiosidade que incomodava. Alto, de barba bem aparada e olhar perscrutador, ele não demorou a atrair a atenção e também a desconfiança dos pescadores locais. Arthur dizia estar pesquisando lendas marítimas e documentos antigos que falavam de ilhas desaparecidas. Mais de uma vez, foi visto sentado na beira do cais anotando em seu caderno o movimento das marés. Para muitos, ele era apenas um estudioso excêntrico. Para Miguel era alguém que poderia finalmente oferecer respostas. Os dois começaram a conversar. No início, trocavam palavras vagas, mas logo Miguel percebeu que Arthur sabia mais do que deixava transparecer.
Uma noite, em meio a uma tempestade repentina, o forasteiro deixou escapar algo. Essa ilha não é apenas uma lenda. Eu encontrei registros dela em arquivos que datam de mais de 300 anos. E todos falam do mesmo aviso: ninguém deve pisar nela. As palavras ecoaram na mente de Miguel, reacendendo a chama da curiosidade que o consumia desde criança. Enquanto Miguel se aproximava de Arthur, Helena começou a agir de forma estranha. Tornou-se mais reservada. Evitava falar sobre o assunto e chegava a se irritar quando o irmão mencionava a ilha. Certa vez, ele a encontrou chorando sozinha na varanda, e quando tentou consolá-la, ela apenas murmurou: "Você não entende, Miguel. Há coisas que não podemos desafiar." O detalhe que intrigava era que Helena nunca havia demonstrado medo do mar ou das histórias locais. Pelo contrário, sempre fora a voz da razão. Sua mudança repentina parecia carregar um peso emocional maior do que simples superstição. Alguns sinais começaram a aparecer. Um pescador idoso, conhecido como seu Anselmo, confidenciou a Miguel quase sussurrando: "Teu pai, ele não foi o único. Outros também desapareceram. Sempre perto daquela ilha. Sempre depois de ouvir vozes no vento." Dias depois, Arthur mostrou a Miguel um mapa antigo com uma marcação estranha no meio do oceano. Havia símbolos que lembravam inscrições religiosas ou até mesmo feitiçarias. O estudioso afirmava que os navegadores antigos evitavam aquela rota, descrevendo-a como a boca do esquecimento. Na mesma noite, Miguel sonhou com o pai chamando por ele. A voz arrastada pelo som das ondas. Ao acordar, encontrou na praia uma concha quebrada, diferente de todas que já tinha visto. Era quase negra, como se tivesse sido forjada no fogo, e emanava um odor metálico. Coincidência ou sinal? A vida em Porto Velho seguia seu curso, mas Miguel sentia cada vez mais que a ilha o chamava. Era como se seu destino estivesse amarrado àquele pedaço de terra proibida. Ele sabia que precisava descobrir a verdade sobre o desaparecimento do pai, sobre os segredos da vila e, principalmente, sobre o que se escondia além da névoa. Helena, por outro lado, parecia lutar contra algo dentro de si. Às vezes encarava o irmão como se quisesse contar um segredo, mas logo recuava, mudando de assunto bruscamente. E Arthur, sempre observador, deixava escapar frases enigmáticas. O que está escondido naquela ilha pode mudar tudo o que você pensa sobre sua própria história. Mas saiba, a verdade cobra caro. Era apenas o começo. Miguel ainda não sabia, mas cada passo que dava em direção à ilha era também um passo rumo a uma revelação que mudaria não só a sua vida, mas a de todos ao seu redor. O tempo em Porto Velho parecia correr de forma diferente. Dias cinzentos se arrastavam, como se estivessem presos a uma promessa nunca cumprida. E no meio dessa rotina pesada, Miguel se via cada vez mais obcecado pela presença de Arthur e pelas histórias da ilha. Tudo começou em uma noite de mar calmo. Contra os conselhos de Helena e ignorando os olhares desconfiados da vila, Miguel decidiu acompanhar Arthur em uma pequena expedição até a beira da névoa. Não entrariam, apenas se aproximariam o suficiente para observar o fenômeno de perto. Pelo menos era o que haviam combinado. A viagem começou sem incidentes. O mar parecia tranquilo demais, como se aguardasse em silêncio. Porém, quando o barco se aproximou da região proibida, algo inesperado aconteceu. As bússolas enlouqueceram, girando sem parar. O ar se tornou pesado, carregado de um cheiro de ferro e algas mortas. "É aqui", murmurou Arthur, os olhos brilhando com uma mistura de medo e fascínio. Miguel deveria ter recuado. Deveria ter lembrado do aviso da irmã, das histórias dos pescadores, do desaparecimento do pai. Mas não recuou. Movido pelo desejo de respostas, deu um passo que jamais poderia desfazer. Ultrapassou a linha invisível que os antigos chamavam de o limite do retorno. Nesse instante, uma névoa espessa os envolveu. O mundo ficou mudo, como se o mar tivesse sugado todo o som. Foi apenas por segundos, mas suficiente para marcar. Quando a névoa dissipou, Miguel jurou ter visto algo na linha da costa da ilha. Uma silhueta humana acenando. Enquanto isso, na vila, Helena parecia carregar um fardo ainda maior.
As crianças perceberam que a professora estava mais distraída. Ela esquecia lições, olhava pela janela durante as aulas e chegava a falar sozinha, como se dialogasse com alguém invisível. À noite, quando Miguel voltou da expedição, encontrou a irmã à sua espera. Havia raiva nos olhos dela, mas também medo. "Você foi até lá, não foi?" perguntou com a voz embargada. Ele hesitou. Sabia que deveria contar, mas, pressionado pelo peso da culpa, acabou mentindo. "Não. Apenas velejamos perto, mas nada demais." Helena não acreditou, mas em vez de insistir, se calou. Era como se já soubesse que a verdade viria à tona de um jeito ou de outro. Nos dias seguintes, Miguel percebeu que Arthur não era tão transparente quanto parecia. O historiador passava horas sozinho, escondendo papéis e fazendo anotações em códigos estranhos. Mais de uma vez, Miguel teve a impressão de que Arthur já sabia de algo muito específico sobre seu pai, mas evitava revelar. Numa madrugada, movido pela desconfiança, Miguel seguiu Arthur discretamente até a beira do mar. Para sua surpresa, viu o forasteiro lançar ao oceano uma pequena caixa de madeira, amarrada com correntes enferrujadas. O som do objeto afundando foi seguido por um silêncio sufocante, quase sobrenatural. Quando Arthur se virou e notou Miguel escondido, não demonstrou surpresa, apenas disse: "Existem coisas que precisam ficar escondidas, para sempre." Miguel sentiu um arrepio percorrer a espinha. Preso entre a lealdade ao novo amigo e a preocupação com a irmã, Miguel começou a se perder. Ao tentar proteger Helena da verdade, se afundava em mais mentiras. Dizia que não se aproximava da ilha, quando, na verdade, passava noites inteiras pensando em voltar. A cada dia, mais distante da irmã, mais enredado na influência de Arthur. Helena, por sua vez, se fechava em silêncio, mas sua dor era evidente. Ela escrevia cartas que nunca enviava. Chorava diante de uma fotografia antiga da família. E, certa noite, foi vista caminhando até a capela da vila, onde acendeu velas em segredo. Algo dentro dela gritava por socorro. Enquanto isso, boatos começaram a circular entre os pescadores. Alguns afirmavam que viram Arthur conversando com estranhos no porto, como se estivesse vendendo informações sobre a ilha. Outros juravam que Helena guardava um diário herdado do pai, repleto de confissões que poderiam mudar tudo. Mas nada era confirmado. Cada pista parecia contradizer a outra, e Miguel, no centro de tudo, já não sabia em quem confiar. Uma noite, encontrou no quarto da irmã um caderno escondido. Nele, algumas páginas rasgadas deixavam apenas vestígios de palavras como maldição, sacrifício e escolha. Quando confrontou Helena, ela negou veementemente, mas a tensão em sua voz revelou que escondia algo. Foi então que aconteceu o inesperado. Cansado de mistérios e movido por uma sede quase irracional de respostas, Miguel tomou a decisão que mudaria tudo. Iria até a ilha sozinho, sem avisar ninguém. Numa madrugada, pegou o barco e partiu em silêncio. A névoa se ergueu como muralha diante dele. O coração batia acelerado, mas a determinação o cegava. Porém, antes de alcançar a costa, algo terrível aconteceu. Do nada, uma voz ecoou pelo ar, nítida, chamando-o pelo nome. "Miguel, volta, ainda há tempo." Era a voz de seu pai. Assustado, ele quase perdeu o controle do barco. Por um instante, jurou ver a silhueta do homem sobre as rochas da ilha, acenando como na visão anterior. Mas logo em seguida, uma onda violenta o jogou de volta ao mar aberto, obrigando-o a retornar para a vila. De volta à terra firme, exausto e molhado, Miguel encontrou Helena à sua espera. Ela não parecia surpresa, apenas devastada. Aproximou-se do irmão e disse em tom grave: "Você não entende, não é? A ilha não apenas levou nosso pai, ela ainda o mantém." A primeira grande virada estava ali, cravada como lâmina no peito de Miguel. A revelação de que seu pai não estava morto. Pelo menos, não no sentido comum da palavra. E a partir desse momento, não havia mais como voltar atrás. Aquela frase de Helena, "A ilha não apenas levou nosso pai, ela ainda o mantém", ficou ecoando na mente de Miguel como um trovão que não cessava.
Cada palavra parecia abrir uma fenda no chão que ele pisava, colocando em xeque tudo o que acreditava sobre a morte, sobre o passado e sobre a própria família. Naquela noite, o silêncio da casa foi quebrado por um confronto inevitável. Miguel encarou a irmã na cozinha, a luz fraca de uma lamparina iluminando os rostos tensos. Como assim, mantém? A voz de Miguel saiu mais alta do que gostaria. O que você está escondendo de mim, Helena? Ela respirou fundo, os olhos marejados. Eu nunca quis que você descobrisse assim, mas está na hora de saber. Papai não desapareceu por acidente. Ele fez uma escolha. Miguel estremeceu. Que escolha? Helena fechou os punhos sobre a mesa como se lutasse contra si mesma. Ele foi até a ilha e não voltou porque se tornou parte dela. A revelação caiu como uma lâmina afiada. O coração de Miguel disparou. A mente girou em 1000 perguntas. Isso é loucura, Helena. Você está dizendo que nosso pai ainda está vivo? Ele perguntou, a voz embargada entre esperança e desespero. Helena, em lágrimas, apenas respondeu: não vivo como você imagina. Na madrugada seguinte, Helena tomou coragem e levou Miguel até o porão da antiga casa da família. Ali, escondida atrás de tábuas velhas, havia uma caixa de madeira que cheirava a mofo e sal. Dentro, encontravam-se papéis amarelados, cartas inacabadas e um diário empoeirado. Era o diário do pai. Com as mãos trêmulas, Miguel abriu a primeira página. As anotações falavam sobre noites insones, sobre vozes vindas do mar e sobre um pacto antigo que ligava sua linhagem àquela ilha. Se eu recusar, ela virá por meus filhos, dizia uma frase destacada. Miguel sentiu o chão sumir. Seu pai havia se sacrificado para proteger a família. Não era apenas superstição. Havia um laço, uma maldição que corria no sangue dos Duarte. Por que você nunca me contou isso? Miguel perguntou, sentindo-se traído. Helena abaixou a cabeça. Porque papai me fez prometer. Eu sou a guardiã desse segredo desde criança. E você sempre foi o filho inquieto. Se soubesse antes, teria se lançado no mar sem pensar. A confissão trouxe à tona uma ferida maior, a mentira que Helena sustentara durante anos. Antes que Miguel pudesse digerir tudo, um novo golpe veio. Na manhã seguinte, Arthur apareceu à porta da casa, mas não estava sozinho. 2 homens desconhecidos, vestidos de forma estranha, o acompanhavam. Preciso falar com você, Miguel, disse ele, ignorando a tensão no ar. Quando entraram, Helena lançou a ele um olhar de puro ódio. Você não deveria estar aqui. Arthur não se abalou. Pelo contrário, parecia ter esperado por aquele momento. Virou-se para Miguel e, com um tom frio, revelou: você é a chave, Miguel. Seu pai se ofereceu, mas o vínculo não terminou com ele. A ilha sempre exige mais. E agora chegou sua vez. O coração de Miguel quase parou. O que você está dizendo? Mas que nada disso foi por acaso. O sorriso de Arthur era perturbador. Eu vim aqui porque sei quem você é. E sei que a ilha o chama, não apenas por curiosidade, mas por direito. Foi como levar um soco no estômago. Miguel percebeu, horrorizado, que Arthur jamais fora apenas um pesquisador. Ele estava ligado àquilo desde o começo. O ambiente se incendiou de tensão. Miguel se levantou bruscamente, empurrando a cadeira. Você mentiu para mim desde o primeiro dia. Arthur manteve a calma, os olhos fixos como lâminas. Eu lhe dei pistas. Você que escolheu seguir. Helena, tomada por coragem e medo, colocou-se entre os dois. Ele não vai com você. Mas Arthur não recuou. Helena, você sabe que não pode impedir. Guardou o segredo a vida toda, mas chegou a hora. O sangue Duarte pertence à ilha. A discussão se transformou em um caos de emoções. Miguel, entre raiva e desespero, sentia-se traído por todos. Pela irmã, por Arthur, até pelo pai. O mundo parecia desmoronar. Naquele momento de tensão, Miguel decidiu abrir as últimas páginas do diário do pai. As palavras estavam borradas pela água do mar, mas uma frase destacava-se, escrita em letras maiores, quase desesperadas. Se meu filho ler isso, que saiba, a ilha não guarda apenas os mortos. Ela transforma, e uma vez que se pisa em sua terra,
Nunca mais se volta o mesmo. O impacto foi devastador. Não era apenas um lugar amaldiçoado. Era uma entidade viva que se alimentava de quem a tocava. Então era isso. Miguel murmurou, a voz quebrada. Papai não morreu. Ele foi devorado. Helena chorava silenciosamente, enquanto Arthur o encarava com uma mistura de triunfo e piedade. Agora você entende, disse o forasteiro. Você não pode fugir do que já foi decidido há gerações. Miguel sentiu a revolta crescer como tempestade dentro de si. Pela primeira vez, a dor se transformava em fúria. Ele encarou Arthur e Helena, os olhos marejados, mas a voz firme. Se a ilha me quer, vai ter que lutar por mim. E assim, a grande descoberta não apenas revelou o segredo da família, mas também acendeu a centelha de um conflito que mudaria tudo. A revelação caiu como uma espada de dois gumes, cortando carne e espírito, dividindo o que era confiança e o que era apenas uma ilusão sustentada pelo medo. O silêncio que se seguiu parecia mais pesado do que qualquer grito. Era um silêncio que falava de traições ocultas, de lágrimas sufocadas, de esperanças esmagadas, antes mesmo de florescerem. O coração missionário, que até então batia impulsionado por uma fé quase ingênua de que todo sacrifício encontraria sentido imediato, agora se via diante de uma muralha. E se a entrega não fosse suficiente? E se todo o suor derramado sobre a terra fria fosse apenas absorvido pela areia, sem jamais gerar frutos? As perguntas se multiplicavam na mente como corvos em torno de um campo devastado, e cada uma delas parecia arrancar um pedaço de confiança. No entanto, era justamente nesse abismo que o espírito soprava, não com explicações rápidas, mas com uma dor que se tornava oração. Aquele coração ferido e desiludido começou a perceber que o amor radical pelas almas não poderia ser construído sobre respostas fáceis, mas sobre uma disposição quase insana de permanecer quando todos fugiriam de esperar, quando tudo dizia que não havia mais esperança. As lágrimas desciam não como fraqueza, mas como fogo líquido que purificava. Havia uma luta interna feroz. De um lado, o desejo humano de voltar atrás, de procurar abrigo, de se resguardar das feridas que o mundo inflige. De outro, o chamado divino que ecoava como trombeta dentro da consciência, lembrando que Cristo também permaneceu, mesmo quando a cruz era o único futuro visível. Cada lembrança de dor agora era transformada em intercessão. Os rostos dos que zombaram, os olhares frios dos que rejeitaram, as palavras ásperas que feriram como lâminas, tudo era levado ao altar invisível diante do trono. O missionário não gritava contra os homens, mas chorava diante de Deus pelas almas deles, implorando que o Senhor quebrasse as correntes que ainda os mantinham cegos. O choque da revelação não o destruía, pelo contrário, começava a moldar dentro dele uma fortaleza invisível. Era como se o espírito murmurasse: a ferida que sangra agora será o canal pelo qual eu derramarei meu amor. Não recue, não retroceda, porque é no lugar da morte que nasce a vida. Enquanto isso, ao redor, a tensão se espalhava. Aqueles que observavam, sem compreender totalmente a luta interior, começaram a se dividir. Alguns se afastavam, incapazes de suportar tamanha intensidade espiritual. Outros se aproximavam em silêncio, como se a dor que viam fosse uma tocha que iluminava também os seus próprios abismos. A compaixão surgia tímida nos olhos de alguns, enquanto a indiferença persistia em outros. Era o campo de batalha da alma exposto diante de todos. O coração missionário sabia que não poderia depender da aprovação humana. A força teria que vir do invisível, da fonte que não seca. O choque da decepção revelava de forma dolorosa que amar as almas significava muitas vezes não receber nada em troca, talvez nunca ouvir uma palavra de gratidão, talvez morrer esquecido como semente que se perde no escuro da terra, e ainda assim permanecer. Essa era a revelação que feria e ao mesmo tempo fortalecia. O amor radical não busca retorno, não exige reconhecimento, não mede resultados pelos olhos da carne. Ele simplesmente se entrega, porque foi assim que Cristo se entregou. As noites tornaram-se longas, pesadas.
O missionário sentia o corpo enfraquecer, mas o espírito arder ainda mais. Cada respiração parecia uma oração silenciosa. Senhor, ainda vale a pena. E a resposta vinha, não em palavras audíveis, mas no eco do Calvário, no som das marteladas que fixaram o Salvador na cruz. Se ele não recuou, como recuar agora? E nesse confronto entre dor e fé, nasceu algo mais profundo. Uma convicção que não dependia mais de emoções, mas de aliança eterna. O amor radical não era uma chama passageira, era uma decisão selada com sangue. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio diferente. Não mais o silêncio pesado da dúvida, mas o silêncio firme da perseverança. Cada passo dado era um desafio às trevas que tentavam paralisar. Cada palavra dita era carregada de uma autoridade que só o quebrantamento verdadeiro concede. O choque da revelação não havia terminado. Suas ondas ainda reverberavam, mas agora já não encontravam um coração desarmado. Encontravam um guerreiro que, mesmo ferido, continuava de pé. E nesse cenário, as consequências começaram a se manifestar. Alguns, tocados pela perseverança inexplicável, começaram a se abrir. O mesmo povo que antes olhava com desconfiança, agora via algo diferente. Não um homem tentando impor sua fé, mas uma vida que sangrava por eles, que se consumia como vela até o fim. As barreiras não caíram de uma vez, mas começaram a rachar. Era como se cada lágrima derramada tivesse regado o solo seco, preparando-o para receber a semente. O missionário percebia que sua dor não era inútil. Ela estava sendo escrita no coração das almas, mesmo que lentamente, mesmo que em silêncio. O amor radical, revelado no choque da desilusão, começava a gerar frutos invisíveis, frutos que só o tempo eterno revelaria plenamente. Mas o preço era alto, e a cada dia surgia a tentação de desistir. A luta não terminou, pelo contrário, tornou-se mais intensa. Mas agora havia uma certeza que nada poderia apagar. Mesmo que não houvesse resultados visíveis, o chamado já era suficiente. Amar sem esperar retorno, permanecer sem ver recompensas, esse era o caminho estreito, e nele o coração missionário encontrou sentido. O silêncio pairava como uma sentença invisível, esmagando cada fôlego, cada batida de coração. Parecia que todas as respostas já haviam sido dadas, que o fio da história estava prestes a se encerrar em um desfecho previsível, como se o público pudesse finalmente respirar aliviado, convencido de que entendia tudo. Mas era justamente nessa falsa sensação de segurança que o abismo se abria. Os personagens exaustos, machucados, com olhares de derrota, acreditavam ter chegado ao fim do ciclo, como quem contempla ruínas e, resignado, aceita que nada mais pode ser reconstruído. O público, cúmplice, sentia a mesma certeza. No entanto, o inesperado germinava em silêncio, como uma semente enterrada no solo da tragédia, esperando o momento exato para romper a superfície. O ambiente estava pesado. O peso das revelações anteriores ainda latejava como uma ferida que não cicatriza. Uns choravam em silêncio, outros mantinham-se rígidos, tentando segurar a última migalha de dignidade que lhes restava. O público, preso pela empatia, sentia a dor como se fosse sua. Afinal, as perdas, as traições e as decepções já tinham corroído qualquer esperança. Era o típico momento em que todos acreditam que o destino se cumpriu, que a narrativa não pode mais oferecer nada além de cinzas. A melancolia parecia ser o único desfecho possível. Mas havia algo fora do lugar. Pequenos sinais, quase imperceptíveis, surgiam como rachaduras na parede de certezas. Uma frase mal colocada. Um olhar sustentado tempo demais. Um detalhe que, até então, parecia irrelevante, mas agora cintilava com estranha importância. E então veio a virada. Não com explosões ou gritos, mas com a sutileza de uma lâmina deslizando suavemente contra a pele. A revelação não apenas contradizia tudo o que havia sido dito até então, ela o reescrevia. O público, atônito, percebia que cada gesto anterior, cada diálogo aparentemente trivial, cada silêncio prolongado, na verdade escondia outra verdade, muito mais profunda e perturbadora. O que antes parecia ser consequência,
era, na verdade, causa. O que parecia ser escolha era manipulação. O que parecia ser amor era traição. O chão desabava sob os pés de todos, personagens e espectadores, num colapso de certezas que deixava apenas um vazio abissal. Era como se alguém tivesse arrancado o véu dos olhos de todos, revelando que a história nunca foi aquilo que parecia ser. A empatia dava lugar ao choque, a compaixão ao horror. O sofrimento dos personagens, antes visto como tragédia, agora assumia uma coloração cruel. Fora planejado, arquitetado, manipulado com frieza. Aquilo que parecia acaso era destino desenhado. Aquilo que parecia azar era cálculo. Cada dor, cada lágrima, cada perda tinha sido conduzida como parte de um jogo maior. E agora o público se via diante da cruel constatação. Não havia inocentes. O mais surpreendente não era apenas a verdade em si, mas a ironia com que ela se revelava. O personagem que todos julgavam vilão mostrava-se vítima de algo ainda mais sombrio. Aquele que se apresentava como salvador, como refúgio em meio ao caos, emergia como a mente por trás de tudo, a mão invisível que movia as peças com precisão implacável. O público, tomado de indignação, sentia-se traído, não apenas pelos personagens, mas pelo próprio enredo, que havia conduzido cada emoção com perfeição cirúrgica para, no último instante, virar-se contra quem assistia. Era impossível não sentir raiva, não sentir a garganta apertar pela injustiça revelada, não sentir o coração acelerar diante da percepção de que tudo, absolutamente tudo, tinha sido armado para culminar ali. Mas o golpe final não estava na revelação em si. O verdadeiro impacto vinha da reinterpretação inevitável. O público era forçado a voltar mentalmente para o início da narrativa, repassando cada cena, cada gesto, cada palavra. Tudo assumia um novo sentido. Os momentos que haviam arrancado lágrimas agora pareciam grotescos, porque eram parte de um espetáculo de manipulação. As cenas que antes soavam banais agora se tornavam pistas gritantes que ninguém havia percebido. O passado inteiro da história se transformava diante dos olhos, e essa metamorfose era tão brutal que feria mais do que a própria revelação. O público não conseguia escapar. Estava preso em um ciclo de revisão, reinterpretando tudo compulsivamente, como quem tenta recuperar o fôlego em águas profundas, mas só encontra mais escuridão. O que restava, então, era a catarse. Não a catarse confortável que limpa e consola, mas a catarse incômoda que dilacera e obriga a refletir. O público se via diante da natureza humana nua, cruel, contraditória. Era impossível não se perguntar: e se eu também estivesse cego o tempo todo? E se, na minha própria vida, eu também não enxergo o que está por trás dos gestos e palavras? A ficção dissolvia suas fronteiras, e a história, antes confinada a personagens, se tornava um espelho perturbador, refletindo medos e fraquezas reais. E então, no momento em que todos acreditavam que não havia mais espaço para outra surpresa, veio a última quebra de expectativa. Não um alívio, não um fechamento clássico, mas uma ironia cruel. O personagem que parecia destruído, aniquilado pelo peso das revelações, dava o passo final àquele que ninguém havia previsto. Era um gesto simples, quase insignificante, mas que mudava absolutamente tudo. Não era vingança nem redenção. Era algo além, algo que beirava o poético e o trágico ao mesmo tempo. E naquele instante, o público entendeu. A verdadeira armadilha não estava apenas na manipulação da trama, mas no fato de que todos, inclusive quem assistia, haviam se tornado cúmplices dela. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era ensurdecedor, denso, cheio de significado. O público permanecia paralisado, sem saber se devia chorar, se indignar, se aplaudir ou se odiar a própria história. A sensação era de desamparo, mas também de grandeza. Testemunhar algo que não apenas entretinha, mas marcava, deixava cicatrizes. Porque o final não era apenas final. Era revelação, era espelho, era ferida aberta. E essa ferida jamais cicatrizaria. No último instante, quando parecia que nada mais poderia ser dito, veio a frase:
não era gritada nem sussurrada. Era dita com a calma gélida de quem já não precisa convencer, porque a verdade já se impôs por si mesma. Uma frase simples, direta, mas tão carregada de ironia e significado que se gravava como fogo na memória do espectador, ecoando mesmo depois que a tela escurecia. No fim, nunca foi sobre eles, sempre foi sobre você. Se essa história mexeu com você, imagine o que ainda está por vir. Aqui no Fatos e Lendas, cada episódio é mais do que um simples relato. É como se alguém sussurrasse um segredo antigo, daqueles que não se contam à luz do dia, mas apenas no silêncio da noite, quando o vento sopra e a mente se abre para o inexplicável. Este canal existe para revelar aquilo que muitos preferem ignorar: os mistérios escondidos, os fatos não explicados, as lendas que sobrevivem porque carregam uma verdade maior do que podemos compreender. São histórias que desafiam a razão, que mexem com a fé, que despertam memórias que talvez você nunca tenha vivido, mas sente como se fossem suas. Aqui cada vídeo é uma viagem. Uma viagem não apenas para o passado ou para lugares distantes, mas para dentro de nós mesmos. Porque quando uma lenda ecoa, ela não fala só de monstros, fantasmas ou navios perdidos. Ela fala de medos profundos, de perguntas sem resposta e de tudo aquilo que existe além do que chamamos de realidade. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez você já sinta que faz parte dessa busca. Talvez, no fundo, você também esteja em busca de respostas, de sinais, de algo que explique o que tantas vezes a lógica se recusa a entender. Então, eu te faço um convite. Inscreva-se agora no Fatos e Lendas. Junte-se a nós, porque essa comunidade cresce a cada novo mistério revelado, a cada segredo contado no escuro. Aqui você nunca estará sozinho nessa jornada. Prepare-se, porque as próximas histórias serão tão ou ainda mais impactantes. Relatos que vão arrepiar sua pele, acender sua curiosidade e talvez até mudar a forma como você enxerga a vida e a morte. O Fatos e Lendas é o lugar onde a verdade e o mistério caminham lado a lado, onde cada vídeo deixa aquela sensação de que ainda há muito mais escondido, esperando para ser revelado. E lembre-se, neste canal, cada episódio é como um segredo contado no escuro. Inscreva-se, ative o sino e venha viver conosco aquilo que existe além da vida.